Hoje. Não. Take 2. Hoje é o primeiro domingo de janeiro e estou a começar algo novo. A parte mais difícil está mesmo a ser começar. Há alguns anos que a época das festas me deixa bastante pensativa, mais melancólica que o costume. Nunca fui uma pessoa muito natalícia. Não quer dizer que não goste, mas percebi que os melhores natais para mim têm sido aqueles mais tranquilos, sem grandes expectativas, sem subscrever àquela alegria da quadra que acaba quase sempre por ser um pouco forçada. É uma época que às vezes me faz pensar que os outros têm mais predisposição para a alegria do que eu, mas muitos rejeitam essa alegria forçada das festas, que é uma pressão económica, familiar, emocional. Outros aproveitam-na para juntar a família, os amigos, outros ficam mais melancólicos a observar estes rituais humanos como se estivessem de fora. Em 2022 estive doente durante as festas e agora, em 2023, passei a passagem de ano doente, de cama, com febre. Uma parte de mim até sentiu um certo alívio, porque estar doente foi a melhor desculpa que eu arranjei para fugir às festas. E não é que eu não esteja satisfeita, pelo contrário, também não é que não tenha coisas para celebrar. Não, 2023 foi um ano muito bom para mim, por muitos motivos, mas não sei, chega sempre uma certa angústia com o inverno, com o fim do ano. Para mim é uma angústia cíclica. Este ano foi a angústia do costume, mas mais intensa, na verdade, afetada mais do que o costume pela televisão, pelas notícias dos massacres, da solidão, da pobreza, da violência. 2023 chegou ao fim e acho que, no fundo, só quero começar, não o ano novo, mas o dia seguinte, que, como todos os outros dias do ano, são sempre diferentes. Quero começar os primeiros dias deste ano novo sem grande esperança, sem grande angústia, mas em silêncio. A passagem do ano é uma altura que muita gente aproveita para começar coisas novas, seja sem querer ou seja de propósito. Acabe sempre o ano civil a fazer um balanço dos meses que passaram, a fazer planos para o ano seguinte. Às vezes parece até que sinto mais prazer nesse imaginar, no planear, do que no concretizar. Quando vivo as coisas, às vezes parece menos real do que quando as imagino na minha cabeça. Esta ideia de recomeçar num sítio diferente, com pessoas diferentes, com uma atitude diferente, não é exclusiva ao primeiro dia de janeiro. Aliás, até ao fim do ano civil do calendário, existem muitos outros recomeços simbólicos ao longo do ano. O fim do ano no calendário gregoriano, o ano novo lunar, que se celebra em muitos países da Ásia, há o equinócio de primavera, que marca a renovação dos ciclos da natureza. O Ano Novo Persa, ou o Nowruz, celebra-se a 20 de março, por exemplo. O calendário solar iraniano considera que o novo ano começa na primavera, que é precisamente quando a natureza renasce. E um dos primeiros calendários romanos também começava em março e não em janeiro. Este calendário tinha 304 dias, não 365, mas no século VII a.C. este calendário foi revisto e foi aí que se inventaram os meses de janeiro e de fevereiro. Foi nesta altura que o Júlio César veio dizer que o ano civil, afinal, começava no dia 1 de janeiro. E isto era uma homenagem ao deus Jano, que é um deus com duas caras, que simboliza os fins e os inícios, as passagens e as transições. E além das passagens de ano mais oficiais, existem aqueles fins e recomeços mais metafóricos, como o dia do nosso aniversário,
o primeiro dia da menstruação, cada lua nova, cada caderno novo, cada ciclo que acaba e recomeça. No caso de hoje, da semana em que estou a gravar isto, temos o início do Ano Novo Civil, que aparece na maioria dos nossos calendários. Estamos em pleno inverno e talvez seja por isso que estou um pouco mais introspectiva, porque parece um convite à reflexão. Um mês e pouco antes da época das festas, eu estava à conversa com amigos sobre as nossas manias e a conversa, a certa altura, foi parar às nossas notas do telemóvel e o quão bem ou mal estavam organizadas. Eu sou daquelas que organiza as notas do telemóvel por tema. Por exemplo, tenho uma lista de palavras em francês que não conheço, é onde eu anoto as palavras que vou ouvindo em programas de televisão ou que leio em algum lado, para mais tarde ir pesquisar o que elas significam. Tenho outra nota que se chama Sonhos. É um texto corrido onde escrevo os sonhos que vou tendo à noite. E comecei a escrevê-los no telemóvel porque, entre levantar-me para acender a luz, ir buscar um caderno e uma caneta, abrir o caderno e começar a escrever, acabava sempre por me esquecer do sonho que queria anotar. Assim, no escuro, com o telemóvel na mão, ainda meio a dormir, eu vou escrevendo algumas coisas sem grande sentido, algumas coisas que nem o corretor automático consegue salvar, mas ao menos não me esqueço dos sonhos. Bom, mas à medida que eu ia percorrendo as minhas notas do telemóvel com o polegar, eu ia lendo os títulos destas notas em voz alta para os meus amigos. Havia outra nota chamada Birthday, que era uma lista de músicas com a palavra Birthday no título. Outra chamada Looks Muito Específicos, onde eu descrevia a aparência física de estranhos com que me tinha cruzado naquele dia nos transportes. E bem lá no fundo das notas do telemóvel, encontrei uma nota completamente esquecida, com mais de 2 anos, que se chamava Ideias para Podcasts. Uma destas ideias chamava-se, em inglês, Tales of Procrastination, e a ideia era dedicar cada episódio deste podcast a uma coisa que eu tinha aprendido enquanto procrastinava, que é constantemente. Um episódio, por exemplo, era sobre tudo o que eu tinha aprendido sobre os hábitos reprodutivos do tamboril. Sim. Outro sobre o dia em que faltei às aulas para ver 10 horas seguidas de vídeos sobre assassinos em série. Enfim, né? Bom, outra ideia de podcast que estava nessa nota chamava-se Encontros com Estranhos. E quem me inspirou foi a minha amiga Sara, que, nos últimos anos, me tem apresentado a vários amigos dela e insiste sempre, quando eu os conheço, que temos imenso em comum. Ela diz algo do género: oh meu Deus, tu vais adorar X, tu vais adorar Y. Depois eu e esta pessoa ficamos sempre meio à deriva, porque a Sara depois vai-se embora, e ficamos a tentar perceber porque é que a Sara achava que podíamos ser amigos. A ideia era um podcast assim meio encontro às cegas, meio policial, algo desse género. A última ideia para podcast que estava nessa nota do telemóvel chamava-se apenas Era Giro. E a seguir dizia: um podcast só porque sim. A descrição agora dá-me alguma vontade de revirar os olhos, de me rir, porque o que mais há para aí são podcasts e vídeos do YouTube e pessoas a escrever e a entrevistar e a criar conteúdo sobre tudo e mais alguma coisa, e a maior parte das vezes sobre nada e mais nenhuma coisa. Só que, às vezes, quando eu não consigo dormir, o que eu mais consumo é este tipo de programas. A lógica, para mim, é que se eu me puser a ver, ou a ouvir, ou a ler uma coisa que me estimula, ou que me prende, ou que me move, eu não vou conseguir adormecer. Se eu escolho algo mais trivial, mais desinteressante, ou sem grande substância, eu tenho o conforto do ruído de fundo e tenho um interesse bastante leve, ténue, que me impede de pensar noutras coisas. E por causa disso,
tornei-me uma quase especialista em programas e em temas que no fundo são interesses de passagem, são só ruídos que eu ouço, é um ruído de fundo que me faz companhia, que me entretém e me anestesia quando preciso, quando não consigo dormir ou enquanto me forço nos dias mais difíceis a limpar a casa, a ir para algum lado de comboio ou a fazer as tarefas comuns que me obrigam ao silêncio, sobretudo nos dias em que o silêncio é mais difícil de suportar. Uma coisa que reparei é que todas estas ideias para podcast que estavam na minha nota do telemóvel tentavam ser assim engraçadinhas, isolavam algum interesse meu e faziam-no parecer um pouco mais bizarro ou um pouco mais cómico. Às vezes as coisas que vemos todos os dias e às quais não prestamos grande atenção tornam-se de repente muito reveladoras. Então, porquê que eu não pensei em fazer um podcast onde falo sobre algo que conheço? Algo que tenha aprendido, algo que me inspire ou que me interesse de facto? Será porque assim que penso nessa possibilidade começo a ouvir uma voz que me diz e então, que interesse tem aquilo em que tu pensas? Que interesse tem aquilo que tu fazes ou que tu tens para dizer? Como de costume, quando tenho uma ideia que me entusiasma, nem que seja um pouco, eu vou aprender tudo o que posso acerca disso, porque a melhor forma de adiar a coisa é planear e continuar a planear a coisa. Eu convenço-me que estou só a investigar, a tentar saber mais do assunto antes de começar, quando na verdade o que estou a fazer é a acrescentar mais e mais etapas entre onde estou e onde eu gostaria de estar. Porquê que queres fazer um podcast se não tens uma ideia concreta, nem conhecimento especializado para partilhar? Para quê? Ser mais outra voz medíocre num mar de ruído? Não precisas de materiais, de saber editar ou de algum software? Será melhor fazeres um podcast mais vocacionado para a tua carreira, ou algo mais criativo para fugir ao trabalho, ou algo mais pessoal, mais divertido? Mas se eu fizer isso, será que tenho de esconder? Será que isso vai afetar a minha reputação? Será que me vai prejudicar no trabalho? Terei sequer tempo suficiente na minha semana para me dedicar a isso? O fenómeno dos podcasts tem crescido bastante nos últimos anos. É cada vez mais fácil gravar e editar áudio, cada vez mais fácil encontrar plataformas para partilhar e há cada vez mais interesse e mais público. As pessoas sempre gostaram de ouvir rádio, de se sentirem acompanhadas nas viagens de carro, de encher o silêncio enquanto cozinham ou trabalham ou limpam a casa. E o formato do podcast permite voltar atrás, ouvir o que se quer e quando se pode. Existem muitas outras diferenças entre um programa de rádio e um podcast, sobretudo no que toca à liberdade que o formato podcast permite e à relação diferente que se cria entre quem o faz e quem o ouve. Na minha fase de planeamento/adiamento, eu encontrei um livro chamado Podcasting: The Audio Media Revolution, onde os autores explicam que os podcasts, desde os mais informativos aos narrativos ou aos de entrevistas, parecem transmitir essa ideia de maior liberdade e também de uma certa proximidade com o ouvinte. No fundo, é um formato com menos barreiras, com um acesso e alcance mais igualitário e, por esse motivo, dá a sensação de estar mais perto do ouvinte. O facto de qualquer pessoa poder fazer um podcast, se assim decidir, é também parte da razão pela qual existem tantos podcasts e parte da razão pela qual tanta gente gosta de os ouvir. É um ecossistema muito diverso, dinâmico, mas também muito contraditório, onde podemos encontrar exatamente aquilo que procuramos, seja o que for. E isso é tão libertador quanto, em muitos casos, perigoso, porque este formato democrático e expansivo também permite criar plataformas de divulgação de ódio e de desinformação.
Muito antes de ter tido esta ideia invernosa de talvez, quem sabe, criar um podcast, já tinha experimentado gravar a minha voz enquanto falava sozinha, para mais tarde transcrever. Era um exercício de escrita, eu queria experimentar falar um texto em vez de o escrever. Era um exercício criativo, entre os 1000 que já experimentei, em alturas em que me sinto mais hesitante ou mais bloqueada ou apenas curiosa para experimentar algo novo. E na altura em que me gravei a falar sozinha, eu tinha lido um artigo escrito pelo Kevin J. Anderson, que é um escritor de ficção científica norte-americano, onde ele explicava que escreveu muitos dos seus livros enquanto caminhava pela natureza e editando as suas histórias para um gravador. Para ele, falar sozinho era um método alternativo de escrita, que na verdade não o era, isto porque, como dizia o autor neste artigo, muito antes de existir as escritas já existiam histórias, e quem contava histórias contava-as oralmente, amassando, moldando a história através da palavra falada, em momentos de convívio, durante tarefas monótonas. Além disso, o Kevin J. Anderson dizia que lhe fazia bem escrever assim, a caminhar ao ar livre. Nesse artigo, ele até aconselhou aos mais tímidos experimentar colocar um auricular no ouvido enquanto andavam e falavam, para não terem vergonha de que os outros pensassem que estavam a falar sozinhos. O escritor italiano Cesare Pavese também disse que escrever reunia duas grandes alegrias, a de falar sozinho e a de falar para uma multidão. O Cesare Pavese, além de romancista, poeta, ensaísta, também era tradutor. Ele interessava-se muito pela cultura e pela literatura norte-americana, até escreveu uma tese sobre o Walt Whitman, o poeta. O Pavese foi, num período de tempo, exilado político e escrevia muito sobre as pessoas, sobre a vida comum, sobre os meios rurais, e também usava uma linguagem mais coloquial, mais próxima da realidade. O protagonista do último romance do Pavese, que se chama A Lua e as Fogueiras, o protagonista desse romance regressa à Itália depois de ter vivido 20 e tal anos nos Estados Unidos. E isso é bastante interessante porque o próprio Pavese, que tanto admirava a literatura e a cultura norte-americana, nunca chegou a visitar os Estados Unidos. E falando na Lua e as Fogueiras, a Fundação de Cesare Pavese fez um projeto muito interessante, que no fundo é uma homenagem à abertura de espírito e ao pensamento revolucionário dele. Então a Fundação pegou na Lua e as Fogueiras e, no Twitter, que na altura ainda se chamava Twitter, pediram às pessoas para reescrever cada um dos 32 capítulos do livro, resumindo-os no fundo para cada um dos capítulos caber no espaço de um tweet. Usando o Twitter, A Lua e as Fogueiras foi relida através da mediação das redes sociais, o que acabou por se tornar uma experiência de criatividade coletiva. Há um artigo muito interessante sobre este projeto, onde se fala de como, hoje em dia, temos, como nunca antes visto, um acesso ao conhecimento completamente novo. Mas se por um lado temos mais oportunidades para aprender, para conhecer e mesmo para criar, também temos, com o mesmo movimento de abertura, um consumo cada vez mais passivo, desmesurado, um excesso de ruído, um fluxo constante de informação que nos chega de todos os lados. Há tanto para ler, há tanto por onde começar, há tantas pessoas que se dizem de confiança, que pedem que confiemos nelas. O consumo também cria dependências, como qualquer outro vício, e, como qualquer outro vício, conduz à fadiga, ao isolamento, tanto enquanto consumidores como criadores de conteúdo, de arte e de ideias. E também há que dizer que, quando se fala desta maior abertura e de acesso ao conhecimento, geralmente se está a falar do que está disponível online. E apesar disso ser verdade, também parte do princípio que o online está disponível para todos, e isso não é a realidade de muita gente. Mas, de qualquer forma, a maior abertura e facilidade de acesso ao conhecimento, com tudo o que traz de positivo,
quer naquilo que nos ensina, como naquilo que nos inspira e mesmo naquilo que nos diverte e entretém, também carrega consigo a possibilidade de ser usada para enganar, para destruir e para distrair. Uma ferramenta é uma ferramenta, quem a usa é quem a usa e para o que a usa é para o que a usa. Voltando às coisas mais positivas, o fenómeno da popularização dos podcasts permite-nos, enquanto ouvintes, aprender mais, no fundo, sobre tudo aquilo que quisermos. Dá-nos acesso a mais conhecimento, mas também a mais conforto, acolhimento, dá-nos a possibilidade de fazer parte de pequenas ou de grandes comunidades digitais que se vão multiplicando. E se por um lado isso significa que muitas pessoas medíocres e algumas bastante idiotas têm forma de chegar a mais pessoas, isso também significa que tantas outras pessoas podem partilhar o seu conhecimento, os seus pequenos interesses, podem experimentar e explorar sem grandes custos e expectativas. Se uma pessoa que seja as ouve e de alguma forma se identifica, isso já é algo. Se me puser a pensar demasiado nisso, a ideia de ser uma voz incorpórea no ouvido de alguém faz-me sentir um pouco exposta. Tenho vindo a perceber que grande parte do que gosto mesmo de fazer, seja escrever ou música ou outras formas de expressão, são tudo coisas nas quais apenas me consigo libertar se as fizer atrás de algum disfarce. E isso não é o mesmo que gostar de escrever, mas não querer ser lida, ou de gostar de cantar, mas não querer ser ouvida. Existem casos assim, como por exemplo o da fotógrafa Vivian Maier, que tirou mais de 150 mil fotografias e nunca as mostrou a ninguém. 2 anos antes dela morrer, ela tinha deixado de conseguir pagar a renda do armazém onde guardava todos os negativos e todas as fotografias, e então o espaço e os conteúdos foram vendidos num leilão. Em 2009, um dos colecionadores que tinha comprado as fotografias dela publicou-as online e as fotografias da Vivian Maier tornaram-se então famosas. Ou seja, há uma diferença entre gostar de fotografar ao ponto de tirar cerca de 150 mil fotografias ao longo de uma vida inteira e de decidir não as mostrar a ninguém. Há uma diferença entre gostar de fazer por fazer, de criar por criar e escolher não mostrar aquilo que criamos, e de querer mostrar aquilo que criamos, mas de não nos mostrarmos a nós ao lado daquilo que criamos. A escritora italiana Elena Ferrante tem um livro chamado La Frantumaglia, ou Escombros, em português, que é uma coleção de ensaios e cartas que ela escreveu à editora dela ou a pessoas que a queriam entrevistar. A Elena Ferrante escolheu o anonimato e isso levou sempre a grandes especulações sobre a verdadeira identidade dela. Mas neste livro, Os Escombros, a Elena Ferrante explora precisamente a relação entre a figura humana do escritor e esta entidade que é o autor. Nas cartas, nas entrevistas, a Ferrante reflete sobre a importância para ela do anonimato, que no fundo a libertava, lhe permitia escrever de uma forma mais exposta, mais verdadeira, sobre a verdade. A verdade que era uma verdade emocional, uma verdade ficcional, não uma verdade biográfica. Anos mais tarde, aliás bastante recentemente, um jornalista italiano revelou a verdadeira identidade da Elena Ferrante numa grande reportagem. O jornalista revelou que ela tinha, entre aspas, mentido sobre as suas origens, que a Elena Ferrante não tinha crescido em Nápoles, que a mãe não era uma costureira, etc, etc. Mas se voltarmos a olhar para os escombros, para esta coleção de ensaios e de cartas dela, a Elena Ferrante reflete muitas vezes sobre a pressão de um autor também ser uma figura pública, algo que ela, para ela própria, rejeitava. Para ela, os autores eram nomes nas lombadas dos livros, eram eles mesmos ficções construídas. No fundo, para entender a ficção da Elena Ferrante,
Importa menos a verdade biográfica, mas a verdade que a literatura permite através das suas mentiras. Entre a Vivian Mayer, que criava nas sombras, e a Helena Ferrante, que usava as sombras para criar, existem muitas formas de nos revelarmos e de nos ocultarmos. Se escrever é falar sozinho em frente a uma multidão, como diz o Cesare Pavese, então aqueles podcasts em que uma pessoa fala sozinha sem parar são uma espécie de monólogo shakespeariano. Aliás, nas peças do Shakespeare, os monólogos são um falar sozinho para os outros, algo bastante diferente de um solilóquio, que é um falar sozinho mais privado. Os monólogos avançam a ação, podem ser ouvidos por outras personagens em palco. Os solilóquios revelam os pensamentos e as motivações das personagens como se fossem a sua voz interior, um pouco mais como falar sozinho, sem saber que existe um público, que é o leitor ou o espectador. Se pusermos de parte todas as teorias e toda a história da literatura, talvez a escrita seja uma espécie de solilóquio que se assemelha mais à forma como as crianças falam sozinhas, espontaneamente. Quando as crianças falam sozinhas, isso ajuda o seu desenvolvimento cognitivo e até a regulação emocional. Há vários estudos científicos que dizem que falar sozinho permite construir a própria noção de identidade através do discurso, o que é curioso, porque falar sozinho também é considerado, às vezes, um sintoma de doença mental e, ao mesmo tempo, uma importante ferramenta terapêutica. Isso depende da pessoa e da circunstância, não é? Vários estudos provaram que falar sozinho, inclusivamente, ajuda pessoas com dependências, com depressão e ansiedade. Também há outros estudos muito interessantes que relacionam a alta performance de desportistas, de atletas, com a frequência com que falam sozinhos, quer imediatamente antes de uma prova, quer durante a mesma. Ou seja, os atletas que falam sozinhos, regra geral, têm um melhor desempenho. Enfim, talvez a melhor forma de terminar este percurso de 20 minutos, acho eu, quer dizer, não sei, não tenho a certeza há quanto tempo estou por aqui a falar, talvez a melhor forma de terminar seja fazer como um caminhante e voltar ao ponto de partida. E fazer um plano de percurso, claro que é importante para perceber, em linhas gerais, onde queremos ir, mas planear demasiado pode limitar, pode impedir que sejamos espontâneos, impedir que nos surpreendamos ao longo do caminho. Eu lembro-me de ter sido mais espontânea em tempos e gostaria de reaprender a ir atrás da minha curiosidade, experimentar só porque sim. E mesmo que faça só este episódio, mesmo que não o mostre a ninguém, mesmo que nunca venha a tornar-se um hábito, mesmo que nunca se torne nada, mesmo que não me leve a lado nenhum, quero fazê-lo só porque sim, só porque, olha, era giro. Então, caros ouvintes, quer alguma vez venham a sê-lo, quer não, deixo-vos ir com uma música de um álbum que ofereci ao meu pai no Natal. Para quem não conhece, é de um músico, compositor, criador de instrumentos musicais e poeta chamado Moondog. É um músico genial, com um visual muito próprio, tinha barba branca, comprida, era cego e costumava tocar na rua, em Nova York, vestido de viking. As gravações do Moondog muitas vezes usam os sons das ruas da cidade, desde sirenes aos ruídos do metro, algumas palavras de passagem pela melodia. Leiam mais sobre ele, vale mesmo a pena. Todos os artigos, livros, filmes e músicas de que falei ao longo do episódio vão estar na descrição, como costumam dizer os entendidos. E assim me despeço, sem grandes certezas e sem grandes angústias. Até à próxima!